Olá, eu me chamo Rosa, tenho 36 anos e sou do Rio de Janeiro, na capital. Mas essa história ocorreu com a minha família, um pouco antes deles saírem do Nordeste e virem para o Rio. Esse relato aconteceu com meu tataravô, Francisco, mais conhecido como Chico ou Chiquinho, por aquelas bandas. Esse caos ocorreu há muito tempo atrás, em um pequeno povoado na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Eu vou contar como se fosse ele, assim todos entenderão melhor. Eu era um homem muito trabalhador, que saiu da seca do Nordeste e viajei com a minha família pedindo carona nas estradas a um e a outro, até chegar no Rio de Janeiro. Como minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, eu tive que fazer uma casinha dentro dos matos, pouco afastada do povoado, pois comprar ou alugar uma casa seria muito caro. A gente morava na Serra das Araras, dentre os matos mesmo. A casa era feita de pau a pique e tinha apenas um cômodo. Nós fazíamos nossas necessidades nos matos. Um tempo depois, eu arranjei um serviço como servente de pedreiro no povoado. Nos primeiros dias, eu pegava uma estradinha de terra que levava até lá. Depois de trabalhar alguns dias, consegui um dinheiro para comprar uma bicicleta velha. Eu mesmo ajeitei e dei uns retoques. Ela iria servir para me levar até o trabalho. Também pude comprar alimentos melhores e melhorar nossa casa, sempre deixando ela mais resistente a chuvas e ventanias. Depois de algum tempo, eu já havia conseguido fazer um banheiro, também feito de pau a pique, mas do lado de fora. Não tínhamos água encanada ou até mesmo eletricidade, pois naquela época ainda não havia algumas regiões do Brasil. Minha esposa já estava com 8 meses e, graças a Deus, eu já havia conseguido comprar várias coisas para o bebê. E também algumas mães se comoveram com a nossa situação e foi dando uma ajuda, doando roupas, móveis e tudo mais. Nossa vida estava boa. Só morava eu, minha esposa por aquelas bandas e o povoado ficava um pouco mais à frente. Nossa casa só tinha mato e árvores ao redor. Eu sempre capinava com medo de aparecer algum bicho e machucar minha esposa. Éramos sempre muito higiênicos e limpos. Um certo dia, eu estava no povoado, escutando escondido o que o povo estava falando. Era sobre uma tal criatura que andava assustando o povo na região da estradinha. Nem os poucos caminheiros que tinha passavam por ali. Foi aí que me toquei, que eu sempre passava por aquela estradinha. Eu apenas ri baixo, pois eu era cabra que veio do Nordeste para tentar ganhar a vida no Rio, e nenhuma lenda me assustava. Minha bicicleta tinha uma garupa, onde eu levava minha esposa para fazer algumas compras no povoado e gastar os nossos cruzeiros somente com o necessário. O pastor da igreja sempre me chamava para assistir a um culto, mas eu sempre disse que não tinha tempo. Além de realmente não ter tempo, sou católico, mas sei que Deus anda por todas as religiões. Porém, minha esposa adorava ir aos cultos, então eu ficava na pracinha do povoado conversando com o pessoal enquanto o culto acabava. O povo dali sempre ria do meu sotaque e jeito de falar. Diziam que era muito engraçado. Às vezes eu ficava sem entender, até que, finalmente, o pastor explicou, dizendo que ninguém do povoado havia conhecido alguém de outra região. Pensavam que todos falavam igual. Enfim, naquele dia, voltando para casa de tardezinha, pedalando na minha bicicleta, a bolsa da minha esposa estourou. A sorte é que ainda estávamos perto do povoado. Eu pedalei aperreado e levei ela para a parteira, já que não tinha hospitais próximos. Cheguei na parteira e logo meu filho nasceu, sem muita demora. Ele nasceu um pouco antes do tempo, mas a parteira, com suas habilidades, fez ele ficar saudável, como todo bebê tem que ser. Eu agradeci
e dei algum dinheiro a ela como agrado. Ela disse que não precisava, mas eu insisti. Meu filho era a coisa mais bonita do mundo. Tinha a cara da mãe e os meus olhos. Logo o povoado inteiro ficou sabendo e veio ver o neném na casa da parteira, que se chamava Severina. Combinei com Dona Severina que eu iria pagar a ela para cuidar da minha esposa e do bebê por alguns dias, pois eu teria muito trabalho. Ela aceitou, pois adorava crianças. No outro dia de manhã, comecei meus serviços e o tempo foi se passando, até que chegou a noite. Terminei tudo por lá e fui passar na casa da parteira, onde a minha esposa estava. Deixei um cheiro nela e disse que iria dormir em casa, mas que no dia seguinte eu estaria lá. Me despedi dela, peguei minha bicicleta velha e subi pela estradinha de terra. O vento estava sereno, a lua iluminava o caminho e as estrelas deixavam o céu lindo. O coachar dos sapos e os grilos cantando parecia me acompanhar enquanto eu pedalava. Eu estava numa boa, perdido nos meus pensamentos, quando avistei ao longe uma pessoa vindo num tipo de carroça. Achei estranho, ainda mais aquela hora da noite. Fomos nos aproximando e o homem parou sua carroça. Por algum motivo, eu parei automaticamente. Acho que por impulso. E senti também que o vento havia parado. Aquele homem estava com roupas maltrapilhas e com um chapéu de palha cobrindo seu rosto. Ele também estava com a cabeça baixada, então não deu para ver muita coisa. Ele me desejou uma boa noite e perguntou se eu tinha alguns trocados. Olhei meus bolsos da frente e não havia nenhuma moeda sequer. Eu respondi a ele assim: "Poxa, amigo, não me leve a mal, eu gosto muito de ajudar. Aliás, as pessoas ali no povoado sempre me ajudam, mas dessa vez os meus bolsos estão vazios. Me desculpe." Depois que eu falei isso, o homem apenas riu baixinho e disse que tudo bem, que eu fosse embora com o cão, pois esmola não se nega a ninguém. No automático, eu disse que ele fosse com Deus, mas quando eu voltei a pedalar, me toquei que ele tinha mandado eu embora com o cão. Logo me benzi e acelerei as pedaladas, pensando que quem desejaria esse tipo de coisa. Quando cheguei em casa, coloquei a bicicleta para dentro e verifiquei se estava tudo trancado. Até me banhar dentro de casa, eu me banhei, com medo daquele sujeito ter me seguido e fazer algo comigo, por eu ter negado um dinheiro. Quando passei a mão pelo bolso de trás da calça, vi que tinha sim 3 cruzeiros. Me sentei na cadeira e botei a mão na cabeça, vendo que eu havia cometido um erro. Mas, depois de alguns minutos, nem me importei mais. Só Deus sabia do meu coração que eu não havia negado porque eu quis. Me ajeitei para dormir na rede e descansei, pois o dia da labuta, aquele dia, havia sido grande. E, no outro dia, seria a mesma coisa. Com a luz do sol, que entrava pelas brechas, eu acordei. Olhei no relógio da parede e vi que estava um pouco atrasado. Fui lá fora e não havia mais baldes com água. Peguei e fui correndo o lixeiro para encher no riacho. Chegando lá, tinha um homem com chapéu de palha. Ele era negro e estava sentado em uma pedra, fumando um cigarro de palha. Não parecia ser o mesmo homem da noite passada, pois as roupas estavam limpas e sem nenhum buraco. E fora que, também, eu não havia avistado nenhuma carroça por ali. Fui encher os baldes, enchi um e quando mergulhei o outro, aquele homem me pediu um trocado. Respirei fundo, botei os baldes no chão e procurei, pelo menos, um cruzeiro na bermuda que eu estava. E dessa vez, realmente, não tinha nenhum. Tentei olhar no rosto dele, mas o chapéu de palha cobria. Então eu respondi assim: "Olha, me desculpe, mas eu não tenho. Estou atrasado para a labuta e tenho que me banhar. Eu saí de casa agora e não tenho nada." Ouvi aquele homem respirar fundo e ele disse que tudo bem,
que meu dia fosse abençoado. Senti que não foi isso que ele quis dizer, mas como eu estava com pressa, nem dei muita atenção e voltei com os baldes. Me banhei e fui para o trabalho. Passei na casa da parteira, dei um cheiro em minha mulher e fiquei pouco tempo com meu filho. Disse à minha esposa que eu havia acordado um pouco tarde e que tinha que trabalhar, mas depois que eu terminasse, eu estaria lá. Me despedi e fui trabalhar. No trabalho, comentei com alguns homens sobre o ocorrido da noite passada. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos e depois o Jordão, um homem magro e alto, disse assim: aquele homem é bem comum nessa região. Ele sempre passa por essas bandas pedindo alguma esmola. Geralmente é naquela estradinha que dá para sua casa. O povo diz que ele pode ser uma assombração, já que, quando o povo nega algo, ele manda ir com um cão. Mas realmente ninguém sabe ao certo. Pode ser só um pendente ou um doido que vive pela região. Depois que o Jordão comentou isso, não sei se me tranquilizou ou se me deixou mais assustado. Só sei que voltei ao meu serviço e não comentei mais nada com ninguém. Quando acabei, já tarde da noite, acho que por volta das 9 horas, fui na casa da parteira e, por sorte, todos ainda estavam acordados, pois meu filho não deixava ninguém dormir. Dei o pagamento da parteira e fui falar com a minha esposa sobre os acontecimentos. Ela disse que era melhor dormir por ali hoje. Já estava tarde e aquele homem poderia aparecer. Eu disse que não tinha medo e que nada iria acontecer. Depois de prosear algumas horas com a minha esposa e admirar meu filho pequeno, peguei o rumo de casa. Só que dessa vez a estradinha estava um pouco escura, pois as nuvens ficavam passeando pela rua, dando para ver quase nada, e a neblina na estrada complicava também ainda mais a visão. Mas, como eu já sabia o caminho decorado, foi meio que fácil. O barulho dos grilos e o coachar dos sapos estavam todo ao redor por ali. Até que eu fui percebendo que enquanto eu pedalava, o barulho desses animais ia diminuindo e o vento ia ficando cada vez mais frio. Até que, já perto de mim, eu escutei um barulho de cascos e rodas, como se fosse uma carroça. Já me lembrei da noite passada e peguei algumas moedas. Aquele homem parou a carroça perto de mim, me desejando boa noite. Pode comer, meu irmão. Pega e come. Posso comer ela toda? Pode. Eu disse a ele boa noite também, e já fui logo estendendo minhas mãos com as moedas, até que o tom da voz dele muda, ficando uma voz rouca, dizendo que ele havia pedido a mim 2 vezes, e nessas 2 vezes eu havia negado. Quando fui tentar me explicar, a lua finalmente saiu de dentro das nuvens, fazendo eu ver aquilo, que agora estava com a cabeça levantada. Engoli seco e senti meu coração acelerar. Nunca havia visto nada igual. Era uma caveira, com um chapéu de palha na cabeça e roupas que mostravam algumas partes dos ossos. Meu corpo ficou paralisado por alguns segundos. Só voltei a mim quando vi que aquilo estava descendo da carroça. Virei a bicicleta com muita dificuldade, em direção ao povoado. Comecei a pedalar o mais rápido que podia. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, eu senti algo pesado pulando na garupa da bicicleta, fazendo ela ficar mais pesada do que o normal. Eu senti as mãos finas abraçando minha cintura e um bafo quente no meu cangote. Eu era nordestino, mas eu não tinha nenhum conhecimento das criaturas do Rio de Janeiro. Pedalar se tornava cada vez mais cansativo e pesado. Eu sentia que meu coração iria sair pela boca. Eu me tremia mais que vara verde. Até que tive a ideia de cair no chão e me soltar daquilo e voltar correndo para o povoado. E assim eu fiz. Joguei a bicicleta para o lado e caí no chão. Aquilo me soltou. Foi o tempo que eu precisava para me levantar e correr.
Quando me levantei, aquilo agarrou no meu pé e arranhou meu calcanhar, sem nem me tocar da dor. Comecei a correr o mais rápido que pude. Eu não ouvia grilo, nem sapo, nem coisa nenhuma. A estrada ainda estava com neblina e ficou mais escura. Até que, ao longe, eu avistei as luzes das lamparinas do povoado. Eu só escutava pisadas e gargalhadas atrás de mim. Até que finalmente cheguei na casa da parteira. Ainda assustado, bati na porta com tudo, fazendo o meu próprio filho acordar. A dona Severina abriu a porta e eu entrei. Me acalmaram com um copo d'água e eu contei tudo. No outro dia, o povo inteiro já estava sabendo disso. Eles arranjaram uma casa para mim e minha família. O dono deixou o aluguel baratinho e assim fomos morar lá. Depois de vários anos, me mudei para outra cidade, mas nunca me esqueci desse caos. Então, Robert e inscritos, esse foi o relato que aconteceu na minha família. Até hoje, ninguém sabe o que seria aquilo, mas todos sabem que as matas e povoados afastados escondem lendas e criaturas que ninguém gostaria de ver. Uma boa noite. Olá, me chamo Benedito, mais conhecido aqui pela região de Chorozinho, no Ceará, como Benedito Fumaça, pois para onde eu vou é com um cigarro de palha do lado. Inclusive, na época do relato, todos no povoado me chamavam assim. Era como se fosse meu segundo nome. Acho que na época do relato, eu tinha meus 20 anos. Hoje, estou com 53. Então, esse relato foi há muito tempo atrás, em uma pequena região do município. Bom, eu tinha família na época. Morava com meus pais e até que eu recebi uma oportunidade de emprego. Trabalhar em um sítio muito grande, onde haviam criações de vários animais. Eu aceitei a proposta e iria ficar vários meses por lá. Me despedi dos meus pais e o patrão veio me buscar. Ficaria eu e mais 2 homens para cuidar de todos os animais. Um se apellidava de Caipora e o outro se chamava João. Esse que se apellidava de Caipora, até hoje, não sei o nome verdadeiro, mas dizia João que ele se chamava Jorge, e o apelido veio porque ele fumava muito, muito mais do que eu. Era pior do que chaminé de trem. Logo peguei amizade com eles. Eram muito gente boa, umas pessoas humildes e trabalhadoras. A fazenda que a gente trabalhava era bem grande, grande mesmo, daquelas que tinham celeiro, pasto enorme e tudo mais. Tinha a casa de ferramentas, a casa principal e a casa onde a gente ficava, que era dos caseiros. Que, para mim, que sou muito humilde, era uma casa muito grande e boa. Só haviam 2 cômodos, uma sala enorme e um banheiro. A sala era gigante e a gente armava nossas redes por ali mesmo. Os animais que tinham eram cabra, cabrito, boi, vaca, galinha. Essas coisas. O patrão havia contratado a gente só para cuidar dos animais. Não era para fazer mais nada, pois alguns animais dele estavam parecendo sem vida. Então, a gente ficava revezando e sempre dando voltas ao redor do pasto. Ninguém sabia do que esses animais haviam morrido, mas eles apareciam secos, apenas o osso, carne e pele, nada mais. E era principalmente as cabras que estavam para dar filhotes. Também aparecia galinha sem vida e até boi, e boi dos caros. Então, o patrão queria que a gente ficasse de olho nesses animais. O meu primeiro dia foi tranquilo. Nada demais aconteceu. Eu, Caipora e João já estávamos nos tornando um trio de melhores amigos em pouco tempo. Os dias foram se passando e alguns animais foram aparecendo sem vida. E, mesmo a gente de plantão, não escutava e nem via nada. Até que, em uma certa noite, estava sozinho,
dando uma volta no pasto. Acho que era cerca de meia-noite, quando eu vi um alvoroço no galinheiro. Eu fui me aproximando, sem fazer muito barulho, para não espantar o que estivesse ali. Cheguei perto do galinheiro e mirei minha lanterna, vendo um tipo de bicho totalmente estranho e esquisito. Parecia estar devorando uma das galinhas, mas de uma forma diferente. Aquilo parecia um rato, só que do tamanho de um cachorro, e tinha algumas características bem estranhas. Os olhos vermelhos e fundo, uma pelagem que ele só tinha na parte de trás. Era algo muito medonho. Quando aquilo me viu, saiu do galinheiro e começou a correr. Antes de eu ir atrás, pensando que fosse algum bicho desse mundo, gritei por Caipora e João. Eles logo vieram e nós três fomos correndo atrás. Mas o bicho era muito ligeiro, ainda mais sobre as quatro patas. Aquilo pulou a porteira e se embrenhou dentro dos matos. Voltamos e eu vi que o patrão havia acordado com alvoroço. Falei tudo o que vi para ele. O mesmo não pareceu estar surpreso. Disse que era esse bicho que estava acabando com seus animais. Montamos um plano de pegar aquele bicho. Seria na noite seguinte. Já no outro dia, preparamos tudo para a armadilha. Uma cabra ficaria amarrada no meio do pasto e os outros animais ficariam presos, deixando aquela criatura ir atrás daquela cabra, e a gente meteria chumbo. Mas se passaram cerca de 2 dias e nada do bicho voltar. A gente até pensou que ele tinha ido embora para outras bandas, mas mesmo assim deixamos a cabra por lá. Eu e o Caipora estávamos fumando no alpendre de casa, já tarde da noite. Estávamos proseando enquanto o João dormia, até que a Caipora notou uma movimentação estranha saindo do matagal. Eu, de longe, avistei aquele bicho e fomos acordar o patrão pelas portas dos fundos. Chamamos ele e quando vi, João já estava acordado, todos em alerta e com as espingardas na mão. Todos viram aquele bicho se aproximando. Na luz da lua, era mais medonho ainda. Nem os sapos e nem os grilos estavam cantando. Tudo num mais absoluto silêncio. Até que aquilo foi se aproximando da cabra sobre 2 patas, ficando de pé. E aquele bicho era enorme. Acho que tinha por volta de 1,60 m a 1,70 m no máximo. Só foi aquilo se aproximar mais um pouco da cabra que eu ouvi o primeiro disparo. E assim foi. Descarreguei a espingarda, mas nenhum chumbo pegou. Aquele bicho se esquivava de tudo, até que ele começou a correr de volta para os matos. O patrão chamou a gente para ir atrás e assim fomos. Todos nós começamos a correr atrás daquilo, passando pela porteira e entrando mata dentro. Mal sabíamos os perigos que estávamos correndo ali. Aquele bicho era ligeiro, mas 4 homens atrás dele não seria fácil o animal escapar. Até que ele parou de correr, por algum motivo. Acho que por impulso, nós 4 paramos de correr também. E, naquele momento, nós viramos as presas da criatura, que naquela altura, os seus olhos ficaram avermelhados, parecendo brasa, e todos já sabíamos que aquele bicho não pertencia a esse mundo. Não sei quem era o mais medroso, só sei que o Caipora foi o primeiro a correr, fazendo o bicho ir atrás dele. O danado, ao invés de ir na direção contrária, foi para o lado, onde estava o patrão. Então os 2 começaram a correr para frente. Eu e João fomos atrás, correndo para tentar pegar o bicho. Eu gritava para o João: "Ei, isso não é desse mundo, vamos voltar, não vale a pena arriscar nossas vidas." João gritou de volta, concordando comigo. Eu fiquei parado por alguns minutos e mirei naquilo, acertando em cheio, fazendo
ele parar de correr atrás do caipora e do patrão. Aquilo foi para a frente, na velocidade da luz. Nós 4 voltamos correndo para a fazenda e ficamos proseando sobre o que poderia ser aquilo. O caipora disse assim: "Ei, Benedito Fumaça, tá ligado que nessa criatura é o tal do chupa-cabra, né? O lobisomem não é. Pode ser um bicho da natureza ou pode ser isso daí, que veio das profundezas do inferno de tão feio que era." Nós 4, depois do sufoco que passamos, caímos na risada. Os dias foram se passando normalmente e nada daquilo voltar. Às vezes, eu escutava passos rápidos ou algo do tipo, mas nenhum outro bicho apareceu ferido ou sem vida. Eu trabalhei e ganhei um bom dinheiro, voltando para a casa dos meus pais. Conheci uma mulher que hoje é o amor da minha vida. Eu não sei que criatura era aquela, só sei que era medonha e feia demais para ser desse mundo. E vocês, o que acham que era? Olá, eu me chamo Pedro José, tenho 76 anos e quem está escrevendo esse relato é meu filho, pois eu não sei ler e nem escrever. O meu filho me mostrou um vídeo no YouTube que mostrava uma criatura no Afeganistão, onde os homens tamparam um buraco com a criatura dentro. Eu já passei por algo parecido aqui em Balsas, no Maranhão, na parte do Cerrado, onde tem muita terra. Naquela época, não tinham tantas casas como hoje, então era uma região bem serrana mesmo. Eu era muito pobre naquele tempo. Morava em uma casa feita de pau e barro, junto com meu amigo Augusto, já que nós dois perdemos nossa família muito cedo. A gente trabalhava na parte do pesado, no cerrado mesmo. Augusto era um anão. Quando os circos vinham para nossa cidade, ele sempre era contratado e ganhava uma boa grana com isso. Mas esse anão sempre foi muito engraçado, ainda mais nas horas dos apertos. Mas eu e ele sempre dávamos um jeito em tudo. O povoado que a gente morava era bem pequeno. Era como se fosse uma rua bem comprida. Tinham poucas pessoas ao redor. No máximo, um mercadinho, um bar e uma cuidadora. Eu chamo de cuidadora, mas ela era enfermeira. Sempre ajudava a gente quando estávamos machucados ou com alguma virose. Eu fui contratado para trabalhar de vigia, perto de um cerrado bem grande, onde tinha até umas pequenas elevações na terra. Chegava a ser uma montanha. Mas fui contratado para ficar de olho nos materiais que ali estavam. Como eu não era besta nem nada, agarrei a oportunidade. Chamei Augustinho para ir comigo. E eu disse que pagava uma pinga para ele nos finais de semana. Como o anão não tinha muito o que fazer, aceitou. No primeiro dia de trabalho, já à noite, chegamos lá e trocamos os turnos, ficando eu e Augustinho sozinhos por aquelas bandas, que era bastante afastada do povoado. A primeira noite foi super tranquila. Eu e o anão não parávamos de prosear enquanto tomava um cafezinho. No segundo dia, também à noite, fizemos a mesma coisa. Ficamos sentados em um tamborete, olhando ao redor. Eu ficava pensando quem iria querer roubar aquilo no meio do nada. Mas, do jeito que tem louco para tudo, eu nem reclamei. Aliás, eu estava ganhando para não fazer nada. Enquanto eu e o Augusto conversávamos, escutamos um grito, vindo de dentro de um tipo de montanha que estava aberta. Peguei a lamparina e fui olhar o que era. Foi aí que veio outro grito bem fino. Parecia ser de uma mulher. Eu olhei para o anão e ele já estava branco, dizendo que era assombração. Me segurei para não rir, pois, até aquele momento, eu pensei que fosse alguma mulher perdida por aquela região. Entrei no buraco feito e o Augustinho não queria vir. Dizia que estava com medo.
puxei ele e ainda mandei ele ir na frente. Ele disse que na frente não ia, mas que poderia vir atrás se eu desse umas pingas a mais. Aceitei o acordo e fomos. Era muito escuro e cheio de morcego. A lamparina iluminava pouca coisa. Eu fiquei comentando com Augusto, que não sei por que eles estavam cavando por aquelas bandas. Por certo, era para fazer algum trilho de trem ou algo do tipo. Mas eu realmente não sabia o que iria servir aquele buraco feito em uma montanha. E não era uma montanha, que fique bem claro, mas era um negócio grande que dava para escalar. Era bem menor que uma montanha, mas mesmo assim, vou chamar com esse nome. Enquanto estávamos lá dentro, o anão sem vergonha soltou uma bufa alta, que, além de me assustar com o barulho, quase me fez desmaiar de tanto fedor. Ele se justificou dizendo que peidava enquanto ficava nervoso. Tampei meu nariz com a camisa e continuei andando, até que, sem querer, eu bati em alguma coisa. Quando iluminei, era um bocado de morcego. Sem pensar duas vezes, me abaixei e puxei o anão comigo. Ficamos nós dois lá deitados, esperando que nenhum morcego nos mordesse. Quando eles estavam voando para fora, outro grito estridente surgiu. Parecia estar mais perto. Era como se fosse um grito de socorro, mas era um grito fino e ao mesmo tempo estridente, porque a cada grito eu ficava tonto. O anão continuou dizendo que era assombração, e eu continuei pensando que seria uma pessoa precisando de ajuda, até que chegamos em um buraco destampado, onde o anão quase caiu. Eu comecei a rir, dizendo que se ele caísse, iria ficar por lá mesmo. Me agachei e iluminei com a lamparina, lá embaixo, quando eu vi um vulto rápido passando de um lado para o outro. Eu não vi muita coisa. Era algo com os cabelos longos e todo preto, onde cabelos cobriam seus rostos. Me afastei na mesma hora e veio outro grito, ainda fino. Eu estava sem reação, parado, segurando a lamparina e olhando para o anão. Vi um pedaço de uma pedra e nela tinha escrito algumas coisas em uma língua estranha. Eu não sabia ler, então passei para o anão. Ele disse que estava em espanhol e que entendeu poucas coisas, que só entendeu "lo que aqui não se pode abrir". Ele traduziu dizendo que o que tinha ali não poderia ser aberto. Quando ele disse isso, aquilo soltou o maior grito que já escutei na minha vida, tanto no volume, tanto de longo. Pelo amor de Deus, aquela assombração tinha que ter muita potência na voz, pois acho que durou uns 15 segundos. O anão pegou aquela pedra grande e tentou colocar ali, mas era uma dificuldade danada. Eu tentei ajudar ele, mas cada vez que a lamparina iluminava, dava para ver aquela coisa. O cabelo escuro que cobria seu rosto me deixou ver um de seus olhos que eram profundos. As roupas que aquilo usava era mais antigo do que minha bisavó. Parecia roupa de gente rica, só que estava velha e suja. Eu não sei o que era aquilo, só sei que no desespero eu tentava tampar e não conseguia. Até que, depois de muita luta e muito assombro de ouvir gritos e ver aquilo, a pedra finalmente se encaixou. Aquilo tentava pôr as mãos para tentar escapar. Botamos mais pedras por cima e, sem pensar duas vezes, metemos carreira dali. O anão ia correndo tão devagar que eu praticamente passei por cima dele no desespero e fui na frente. Só ouvia ele me xingando. Chegamos na parte de fora e os gritos novamente começaram. Olhei para o Augustinho e decidimos não ficar ali nem por mais um minuto.
pegamos a estrada deserta à noite e fomos correndo a pé até chegar no nosso povoado, que demorou bastante, mas as passadas longas continuavam até chegar lá. Assim que chegamos, paramos na casa de Dona Rita, que a luz estava acesa, e pedimos um copo d'água. Ela viu que a gente estava tremendo e perguntou o porquê. Eu decidi não contar para não passar de louco. Mas o anão fofoqueiro como é, contou tudo e mais um pouco. Dona Rita, diferente do que eu pensava, não nos julgou. Ela nos contou sobre alguns espanhóis que pisaram por aquelas terras e que guardavam algum segredo por aquelas bandas. Acho que ela tinha razão, pois uma pedra estava lapidada em espanhol. Só poderia ser isso mesmo. Dona Rita disse que sabia, pois a avó dela era espanhola e sempre contava essa história. No dia seguinte, eu pedi demissão e nunca mais pisei por aquelas bandas. Eu não sei qual é a criatura que está presa ali. Não sei também se já está solta. Só peço que Deus nos proteja do que não podemos ver. Muito obrigado e uma boa noite. Olá, eu me chamo Tucunarri. Sou um homem velho e indígena, de 60 anos. Eu escuto os relatos junto com a minha família. Eu sempre gostei dessas coisas do mundo sobrenatural. Hoje, não vivo mais na aldeia. Vim para a cidade grande por causa da mulher da minha vida. O meu neto está digitando essa história. Então, peço desculpas pelos erros de escrita, pois eu não sei ler, nem escrever, e nem sei também se meu neto sabe direito. Esse caos aconteceu comigo lá no Amazonas, dentro das matas. Eu morava em uma pequena aldeia, bem afastada, isolada do mundo dos brancos. Era raro a gente receber algum visitante. Eu ainda era jovem e lá pelas bandas dos meus 20 anos. Eu tinha um amigo chamado Peri. Ele me acompanhava em tudo que era aventura. Mas, infelizmente, naquele dia, ele veio a falecer. Mas a lembrança das nossas risadas e brincadeiras ainda estão vivas em minha memória. No dia do ocorrido, teria festa na aldeia, a consagração de um novo índio, que passou por alguns testes para poder se casar com a filha do cacique. Essa festa iria ser exatamente por causa disso. Eu não posso contar como foi o ritual, pois é segredo. Nesse dia, eu também ganhei um colar do pajé. Ele me disse pouca coisa sobre ele. Só disse que aquele colar iria me proteger das coisas da natureza. Eu não entendi muito bem naquele momento, mas aceitei e coloquei no meu pescoço. Ele era muito bonito, feito com misancas vermelhas e verdes. A festa começou de tardezinha. As fogueiras estavam acesas, a aldeia enfeitada e estava tudo em festa. Peri e eu éramos como unha e carne, sempre estávamos juntos. Começamos a curtir a festa, fazendo nossas danças tradicionais e tudo mais. Já de noite, eu e meu amigo decidimos passar um tempo perto do rio, mesmo a gente sabendo dos perigos, pois os antigos sempre contavam as lendas do nosso folclore indígena. Mas a gente sempre pensa que isso nunca vai acontecer com a gente, até que um dia acontece. Saímos da aldeia sem falar nada para ninguém. Levamos junto uma bacia de uma bebida forte que os índios faziam. Era como se fosse álcool. Eles deixavam alguma coisa fermentar e assim dava a sensação de bêbados. Enfim, segredos da nossa aldeia. Chegamos na beira d'água. A lua já estava alta. O rio, escuro. Mas sabíamos que por ali não havia nenhum tipo de perigo de animal. Pegamos a bacia
e fomos bebendo nas quengas de coco que nós havíamos levado. Quenga de coco, para quem não conhece, é um copo feito da metade de um coco, sem a fruta dentro. Nós usamos muito isso por aquelas regiões. Bem, começamos a beber e prosear. O gosto era horrível, tinha sabor de planta, mas a sensação de leveza que ficava depois era muito boa. Peri me contou que estava apaixonado por uma cabocla, chamada Jacira, a filha de Iracema. Jacira era realmente muito bonita. Seus cabelos longos e escuros e seu sorriso fazia qualquer um se apaixonar. Falei para ele criar coragem e falar com ela, mas ele tinha medo de passar por qualquer ritual para que fosse considerado digno. Então, falei para ele que isso era balela, que o Aimoré tinha conseguido passar pelo ritual para se casar com a filha do cacique. Então, ele passaria de boa. Peri apenas riu e me contou dos seus sonhos, dizendo que queria construir uma família com Jacira e criar os seus pequenos. A forma que ele falava era muito romântica. Ele parecia realmente estar muito apaixonado por ela. Eu ri e disse que nenhuma cabocla da aldeia havia chamado minha atenção. Disse que eu sentia que meu amor ainda iria aparecer. Naquela prosa toda, foi ficando tarde, e como a lua estava clareando tudo, a gente nem percebeu as horas passando. De longe, mesmo tarde da noite, a gente ainda escutava a comemoração lá na aldeia. O efeito da bebida já havia passado. Dividimos a última dose e ficamos lá, conversando sobre a vida. Escutei um barulho na água, como se alguém estivesse nadando. Perguntei se Peri estava escutando aquilo e ele me respondeu que estava, vendo um movimento dentro d'água. Então ele me apontou. Olhei e rapidamente pensei que fosse um jacaré ou uma cobra grande. Me levantei do chão e ficamos olhando, esperando alguma coisa acontecer. Eu comecei a escutar uma cantoria muito bonita, de uma voz suave, sedutora, que me fazia querer ir atrás. Olhei ao redor, procurando de onde vinha aquilo. Eu pensei que era alguma índia querendo pregar uma peça na gente. Mas, no momento que eu olhei ao redor, eu só vi Peri entrando para dentro do rio. Eu fiquei confuso e puxei ele pelo braço, dizendo para ele não entrar, pois poderia ter algum bicho. Porém, ele parecia não me escutar. Como eu havia dito antes, a lua estava iluminando muito bem. Então, eu vi uma mulher dentro d'água. Eu não sei se era uma mulher, mas parecia ser, por causa dos cabelos longos e do rosto fino. Aquela cantoria, suave e serena, estava vindo daquela mulher, a mesma mulher que estava dentro d'água. Foi aí que me toquei na lenda que o pajé contava. Só lembro das palavras do pajé, que dizia que a lenda era de uma índia, corajosa, guerreira e dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, os irmãos sentiram inveja dela e resolveram acabar com tudo isso. Todavia, no momento do combate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras que foram ensinadas pelo pai, a moça conseguiu inverter a situação e acabar com seus irmãos. Diante disso, com muito medo da punição de seu pai, que era o pajé da tribo, a moça resolveu fugir, mas seu pai conseguiu encontrá-la. Como castigo, ele resolveu lançá-la ao rio. Os peixes resolveram salvar a bela jovem, transformando-a em uma criatura da natureza, onde lança o seu canto para encantar os homens. Bom,
Foram poucos segundos pensando nessa lenda e eu não entendi o porquê de não estar sendo enfeitiçado também. Eu fazia de tudo tentando puxar Peri. A água já batia na sua cintura. Comecei a gritar pedindo ajuda. Aquilo na água levantou um pouco, dando para ver seu rosto inteiro. E não era nada bonito. Na verdade, seus olhos eram como se fosse de um peixe, e seus dentes eram afiados e pontudos. Eu estava em pânico ao ver que a lenda era real. Eu realmente não sabia o que fazer. Peri já estava com a água passando do pescoço, e aquela cantoria não acabava. Acho que ninguém escutou quando eu chamei, pois estavam festejando. Eu saí de dentro do rio, na tentativa de buscar ajuda, rezando para os espíritos não levarem o meu melhor amigo. Cheguei na aldeia desesperado. Ninguém entendeu nada. O cacique, o pajé e alguns guerreiros vieram junto comigo. Levei eles até onde a gente estava, mas eu não conseguia ver mais o Peri. Ele havia sumido. O pajé não deixou ninguém entrar na água, pois seria perigoso. De manhã, iria começar a procura por ele. E assim foi. 3 dias procurando pelo Peri e nada de achar nem sequer um rastro. Eu via Jacira chorando no canto. Acho que o sentimento de amor que Peri sentia, ela também sentia. Me sentei com o pajé e perguntei por que não fui encantado também. Ele me disse que era por causa do colar em meu pescoço, que aquilo foi botado várias rezas e proteções. Eu perguntei que criatura era aquela. Ele me disse que poderia ser a Mãe d'Água ou a Yara, a índia guerreira que foi lançada no rio. O pajé fez várias curas em mim, pois, como eu escutei o canto daquela criatura, ele ficou com medo que eu ficasse louco. As buscas terminaram e Peri foi dado como desaparecido. Só sei que nunca mais tive a chance de ver meu amigo e também nunca mais fui para a beira dos rios à noite. Alguns anos depois, me apaixonei por uma bela moça, branca, dos cabelos cacheados, que roubou meu coração. Ela se chama Cida. Foi com ela que eu me mudei para a cidade grande. Somos muito felizes. Deixo aqui meu alerta para vocês. A lenda do folclore não são apenas lendas e nem surgiram do nada. Eu passei por isso, vivenciei na minha frente. Tome cuidado por esses rios, pois nem só os animais são um perigo da floresta. Uma boa noite. Olá, eu me chamo Frederico e sou de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Hoje, completo meus sonhados 60 anos. Eu pensei que nunca ia chegar na cidade, mas, graças a Deus, eu cheguei. Eu vim relatar sobre algo que aconteceu comigo e com minha família, especificamente com minha filha, que hoje é a filha mais velha. Mas, naquele tempo, eu e minha esposa só tínhamos ela. Ela tinha cerca de 10 anos. Na dificuldade que a gente passava, ela aprendeu a lidar com as coisas rápidos demais. Éramos pessoas humildes. Morávamos em uma casa feita de pau a pique. Tinha 2 quartos e outro cômodo, que era junto com a sala e a cozinha. O banheiro ficava do lado de fora. Nós tínhamos uma pequena plantação de feijão e milho para o nosso próprio consumo. Também tínhamos uma dúzia de galinhas que a gente reproduzia e também usava para o nosso próprio consumo. Eu trabalhava de dia como servente de pedreiro. Ganhava muito, mas dava para ajudar nas coisas de casa. Aliás, eu era o chefe da família. Minha mulher era costureira. Costurava roupas à mão para as pessoas do povoado. Também era um dinheiro que ajudava bastante. O povo do interior sempre dormia cedo. Então,
Quando eu chegava do trabalho, eu ia logo jantar e dormir, pois no dia seguinte teria que trabalhar. Teve várias noites seguidas que minha filha ficava vindo no nosso quarto, dizendo que tinha um monstro perturbando ela. Minha esposa, cansada de costurar, apenas colocava ela no nosso meio e ali a gente dormia em paz. Sempre achei que minha filha tinha sonhado e achado que fosse realidade. Por isso nunca liguei muito, até começar a aparecer para mim também. Isso dela vir para o nosso quarto aconteceu do nada. Foram 4 noites seguidas. Nós dois já estávamos cansados disso. Até que, em uma noite, eu resolvi me levantar e ver se tinha mesmo alguma coisa. E eu não via nada. No quarto da minha filha só tinha uma rede. Então, nada e nem ninguém poderia se esconder ali. Era praticamente impossível. Naquele dia, eu realmente não vi nada. Voltei para a única cama que tinha na casa e dormimos, nós 3 ali. Teve um dia que eu cheguei muito tarde do serviço, por volta das 22 horas. Entrei em casa e minha esposa e filha estavam dormindo, tomando o espaço da cama toda. Eu apenas ri baixinho de felicidade, pois os 2 amores da minha vida estavam ali. Fui me banhar e logo depois fui comer um cuscuz com piaba que minha mulher havia feito. Como não cabia eu na cama, eu fui dormir no quarto de minha filha. Armei a rede e me deitei. Quando fui pegando no sono, comecei a escutar uns barulhos vindo da janela. Parecia passos. Alguém corria e batia na janela. Achei estranho, pois tínhamos cerca e ninguém naquela hora iria fazer aquilo. Pensei que fosse ladrão. Peguei algo para me defender, que era uma espingarda que eu aguardava. Eu fui lá fora ver o que era e não tinha nada, nem mesmo pegadas. Achei tudo aquilo mais estranho ainda, pois se fosse alguém, teria rastros. Só sei que me deitei na rede e tentei dormir novamente. Quando eu estava perto de adormecer, senti algo passando por debaixo da rede. Pensei que fosse minha filha que tivesse acordado com outro pesadelo. Abri os olhos, mas não havia ninguém. Minha filha era bem altinha, então daria para ver se ela tivesse passado por debaixo da rede. Senti aquilo passando novamente e meu coração começou a acelerar. Eu engoli a seco, mas tomei a bendita coragem e olhei para debaixo da rede. E eu só vi um vulto passando e atravessando a parede. Fiquei ali mesmo rezando para qualquer santo que viesse me acudir. Até que minha filha começou a chorar. Me levantei e fui até o quarto onde elas estavam. Minha filha estava chorando, dizendo que viu o Tutu e que ele queria pegar ela. Me deitei na cama e acalmei minha filha, dizendo que nada iria tocar nela. Eu não sabia quem era ou o que era esse tal de Tutu. Só sabia que eu estava começando a achar que aquilo era real. No dia seguinte, fui em uma curandeira, bem velhinha. Fui bem cedo, antes de começar a trabalhar. E a curandeira, que se chamava Gambinda, estava varrendo o seu quintal. Cheguei até ela dando meu bom dia. Ela me convidou para entrar e assim eu fiz. Quando eu entrei, a casa dela era cheio de santos católicos, de plantas e tudo o que era religioso. Sua casa também era feita de barro e pau, que era bem comum naquela região. Me sentei com ela e comecei a conversar sobre o que estava acontecendo com a minha filha. Eu citei o nome Tutu. A senhora me disse que Tutu era o famoso bicho-papão que pegava crianças teimosas. Mas algo não fazia sentido, pois minha filha sempre foi muito obediente.
Ela disse que a lenda que esse povo conta é mal contada. O tutu vai atrás de crianças frágeis e atormenta elas, se alimentando do medo que é causado. Eu agradeci pela ajuda, mas que eu não acreditava nessas coisas. Dona Cambinda apenas deu um sorriso, parecendo saber que algo iria acontecer, mas então eu peguei o rumo do trabalho. Depois de passar o dia trabalhando, novamente cheguei tarde em casa, pois as obras estavam sendo concluídas e o finalzinho sempre demorava mais um pouco. Quando cheguei novamente, minha filha e minha mulher estavam dormindo na cama. Então me banhei, jantei e fui me deitar no quarto de minha filha. Eu fui me preparar para dormir. Eu nem me lembrava mais da noite passada. Então fui dormir tranquilo. Quando estava quase pegando no sono, algo do lado de fora fazia um barulho que novamente corria e batia na janela. Nem dei muita bola e apenas cobri meus olhos com o lençol, tentando novamente pegar no sono. Alguns minutos depois, sinto algo passar por debaixo da rede. Despertei e lembrei da noite passada e também da conversa que eu tive com a curandeira. Engoli seco e já estava suando frio. Meu coração estava quase saindo pela boca. Aquilo passou de novo por debaixo de minha rede e fez um barulho, tipo rindo, mas era uma risada rouca e curta. Novamente, rezei para todos os santos e quando tomei coragem para olhar o que era, foi a pior decisão da minha vida. Tinha tipo um homem, com cabelos longos e brancos. Sua pele era tão branca que chegava a ser esverdeada. Na sua boca tinham dentes enormes. E ele era tipo um anão magro. Seus olhos eram escuros feito à noite. Naquele momento eu paralisei. Não sabia o que fazer. Apenas fiquei encarando aquela criatura, que realmente não se parecia nada com o que as lendas contavam. Aquilo apenas riu e atravessou a parede, como se não existisse. Eu estava todo arrepiado e com medo de descer da rede, até que escuto minha filha chorar e me levanto na mesma hora. Naquela madrugada, peguei minha filha e fui com ela e minha mulher até a curandeira. Bati na porta e, por sorte ou ironia do destino, ela estava acordada. Já foi logo dizendo que eu havia visto e que já sabia de tudo. Mas como ela poderia saber sem nem mesmo eu contar? Ela pegou várias plantas e bateu um banho. E com isso, banhou toda a minha família e ainda foi na minha casa fazer algumas orações. Demos até 2 galinhas em forma de agradecimento. Ela não quis aceitar, mas com muita insistência, ela levou. E nada mais perturbou minha filha e nem a mim. Não sei se era o tal do bicho papão, só sei que a criatura era feia e medonha. As lendas são reais, acredite se quiserem, mas eu realmente passei por aquilo. Uma boa noite a todos. Olá, eu me chamo Joaquim, tenho os meus 53 anos e sou de Santana do Matos, município do Rio Grande do Norte. Eu vim relatar uma história que aconteceu comigo enquanto eu trabalhava sozinho na roça. Bom, eu sempre trabalhei como caseiro. Capinava mato, podava as árvores e limpava tudo que envolvia mato. Eu era muito famoso na região por causa disso. Graças a Deus, nunca me faltou emprego e muito menos oportunidade de trabalhar. Sempre fui e sempre serei um nordestino trabalhador. Trabalho até hoje. Mas, na época desse relato, acho que por volta de 1990, eu fui contratado para trabalhar como caseiro
um sítio pequeno. A família iria viajar para outro estado e eu ficaria por ali cuidando da casa. Como eu cresci dentro das matas, sempre avistei todo tipo de coisa e sabia das manhas dessas criaturas que o povo conta. Confesso que medo eu sempre tive, mas nunca havia visto nada além de vulto. Eu carregava um cachimbo para todo canto que eu ia. Era o fumo preto misturado com alecrim seco. Isso era bom demais. Naquele dia do ocorrido, era uma manhã ensolarada. Acordei bem cedo para fazer o serviço. Peguei minha mobilete e fui até a casa do sitiante. Era uma área bem isolada. Só tinha aquele sítio por ali. Uma casa um pouco grande e outra casa pequena, lá no final, que acho que seria onde eu iria dormir. Me apresentei, peguei as chaves e o homem ainda me deu o pagamento adiantado. Mas quando saiu, me disse boa sorte. Não entendi muito bem o porquê, mas pensei que ele estaria me desejando um ótimo dia de trabalho. Bom, pelo menos isso seria o normal. Nunca vi alguém se despedir do outro dando boa sorte. Olhei ao redor e o mato estava alto. O serviço ali seria grande. Então, me alojei na casa do caseiro e comecei o meu serviço. Eu sempre olhava ao redor, logo depois das cercas, e era apenas mato e árvores. Árvores que me davam medo só de olhar. Era tudo muito escuro ali dentro. Ninguém sabia realmente o que tinha por aquelas bandas. Já estava de tarde, quase perto da boca da noite. Eu já estava exausto do trabalho. Tinha feito mais da metade, estava quase terminando. Eu sempre encerrava meus trabalhos antes de ficar escuro. Só que dessa vez faltava muito pouco para acabar. Então, pensei por alguns minutos e, antes de voltar ao serviço, eu botei fumo no cachimbo e comecei a baforar. Com o cachimbo na boca e o capinador na mão, eu voltei ao trabalho. Parecia que aquilo não tinha fim. Quando via de longe, era pouco mato, mas indo e fazendo demorava demais. E com isso, a noite foi se passando. A lua estava linda no céu. Eu sempre fui apaixonado por ela. Tem uma história bem bonita que diz que a lua ilumina aqueles que estão na escuridão. Dizia a poetisa Silvana Arruda. E parando para pensar, realmente era aquilo. Mas o iluminar da lua vai muito além do que a escuridão das matas. Parei de me distrair com a lua e voltei a mim, continuando a capinar, até que começo a escutar um barulhinho de cobra. Sabe aqueles sons que a cobra faz quando bota a língua para fora? Era um som bem parecido com esse. Eu comecei a olhar ao redor e para o chão, até porque seria normal ter alguma cobra por ali. Mas eu não via nada. Peguei o lampião e acendi, deixando meu cachimbo de lado. Comecei a procurar pela cobra e mesmo com a luz, eu não via nada. Só escutava o som que aquilo fazia. Medo de bicho assim eu nunca tive, mas seria perigoso aquilo me pegar de surpresa, já que eu não sei se era venenosa ou não. Só sei que foi um alvoroço meu, tentando procurar essa cobra, e ela não aparecia, até que escutei uma risada vindo de dentro da mata. Era uma risadinha medonha, que parecia achar graça do que eu estava fazendo. Mas realmente era engraçado. Imagina você, um cara com um lampião na mão, agachado, procurando uma cobra. Hoje eu vejo que realmente tinha graça, mas não sabia quem estava rindo e quem estava me pregando aquela peça.
Desisti de procurar aquela cobra e voltei a capinar, mas fiquei de olho no chão e também de olho de onde vinha aquela risada, que eu não achava de jeito nenhum. Eu imaginei que pudesse ser algum vizinho, será alguém que estava me pregando uma peça, ou apenas algo da minha imaginação. Já estava quase terminando o serviço. A luz estava alta e o sono estava batendo. Me sentei onde havia botado meu cachimbo, mas nem prestei atenção se ele estava ali. Peguei o fumo no bolso para botar dentro dele, mas quando eu olhei para o lado, o cachimbo não estava ali. Eu pensei que estava louco, porém, cansado do jeito que estava, só olhei ao redor, sem levantar minha vista para cima, vendo que o cachimbo havia caído ou algo do tipo. Mas não, ele não estava em lugar nenhum. Procurei nos matos, passei a mão, nada. Quando finalmente levantei minha cabeça e vi mais à frente, tinha uma criatura preta como a noite. Ela tinha uma bermudinha vermelha, toda suja e com um tipo de gorro na cabeça. Seus olhos eram vermelhos, feito fogo, e ele estava com o diabo do meu cachimbo na boca. Ele estava atrás de uma árvore, cheio de capim em volta. Eu só vi aquela imagem escura, com um pano vermelho como bermuda e uma touca. E aqueles olhos vermelhos, eles brilhavam na escuridão. Eu nunca esqueci aquele brilho. Quando estou deitado na minha cama, à noite, me passa essa cena várias e várias vezes. Aquela coisa, no meio da mata, com aqueles olhos brilhando feito fogo. Eu nunca vou esquecer aquilo. Naquele momento, eu fiquei paralisado. Eu realmente não sabia o que fazer. Até que avistei uma garrafa de pinga vazia e lembrei do que minha avó dizia, que a gente podia prender o saci dentro da garrafa. E logo depois daquela primeira visão, eu não tinha mais dúvidas. Era o sem vergonha do saci que estava diante de mim. Quando me levantei, deu uma ventania enorme. Eu fechei os olhos para não entrar nenhuma poeira. Ainda de olhos fechados, senti o vento parar e algo muito quente, parecendo bafo, estava perto do meu rosto. Eu tive muito medo de abrir os olhos, mas assim eu fiz, com muita coragem. Quando eu abri, vi que a criatura estava cara a cara comigo. Ela parecia debochar de mim, com o meu cachimbo na boca, soltando fumaça. Com a garrafa na mão, tentei puxar uma prosa com aquela criatura, como se tudo aquilo fosse normal. Então eu disse: "Ei, menino, tá vendo essa garrafa? Se tu entrar, eu te dou o que você quiser em troca." Aquela coisa me olhou estranho, fazendo até malabarismo com meu cachimbo. Depois de alguns segundos de silêncio, uma voz grossa e rouca disse que aceitava e que queria aquele cachimbo em troca. E assim foi. Mais ligeiro que a luz, uma ventania começou, mas dessa vez eu não tinha tempo de fechar os olhos. Peguei a tampa da pinga, que naquele tempo era uma rosca. Peguei e quando percebi que ela estava dentro, enfiei a rosca, deixando ele preso. Eu comemorei brevemente minha vitória. Aquilo dentro da garrafa era minúsculo. Fui para dentro dos matos com uma pá. Cavei um buraco bem fundo. Quando terminei, botei com muito cuidado a garrafa dentro do buraco, para ela não quebrar e o danado do saci escapar. Joguei terra em cima e saí da mata, sem olhar para trás.
Quando voltei para dentro de casa, peguei o meu cachimbo e limpei ele, tirando todo o sarro que aquela criatura deixou lá. Botei meu fumo, voltando a baforar, sentado no alpendre da casa. Quando terminei os dias de serviço na casa, fui direto contar a história para os meus amigos, mas nenhum deles acreditou. Até hoje eu tento fazer eles acreditarem, mas ninguém nunca acreditou em mim. Só eu e Deus sabemos o que eu passei ali. Eu nunca vou levar ninguém até onde eu enterrei aquela criatura. Eu não preciso de provar nada para ninguém. Eu sei o que passei e eu sei o que eu aprendi com essa história. Bom, muito obrigado por contar o meu relato. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Em uma tarde fria, já perto da boca da noite, no interior do Tocantins, estava eu, José, mais conhecido como Zé da Viola, pois para onde eu ia, a minha viola vinha junto comigo. Quem também sempre estava comigo era Coquim, meu irmão mais velho. O seu nome de batismo era Joaquim, mas pelo fato de sua cabeça ser grande, além de grande, ter o formato de coco, todos no povoado chamavam ele de Coquim. Acho que a maioria do povo nem conhecia seu nome de batismo. Mas esse apelido veio lá da infância. Eu mesmo que dei. Sempre mangava dele por causa disso, por ser baixinho e ter a cabeça no formato de um coco. Mas era coisa de irmão, ele nem se importava tanto. Naquele tempo, era só eu e ele. Morávamos em um povoado que ficava perto dos matos. Era bem pequeno mesmo. Havíamos saído do Nordeste e ido para o Norte, onde ficava Tocantins, pois, naquele tempo, a seca do sertão era grande. E como era apenas eu e Coquim no mundo, pegamos carona na estrada e chegamos até Tocantins. Nossa casa era feita de pau e barro. O telhado era de um bocado de palha, que quando chovia, dentro da casa, ficava um lamaceiro da moléstia. A gente ganhava vida trabalhando. Eu tocava nas serestas e Coquim era caçador. Caçava para vender na feira. Eu também ia ajudar ele a caçar, mas eram poucas as vezes que eu tinha coragem de ir. Sempre tive medo do que havia dentro da natureza. Lá no sertão, a gente escutava muito sobre causos e histórias que o povo conta. O tal do lobisomem, da mula sem cabeça e todas essas criaturas. Esse tipo de lenda era bem típica daquela região. Eu não acreditava muito, mas também não ia me arriscar a ver. Nem sou besta nem nada para isso. Coquim era quem gostava de viver dentro dos matos. Vivia caçando tudo o que era bicho. Mesmo ele sendo mais velho, era bem menor que eu. Não chegava a ser um anão, mas tinha 1,50 de altura. Mas dizia ser o cabra macho, que escapou da seca do sertão e veio para onde tinha água. Ele contava isso a Deus e o mundo. Eu só fazia a mangar das besteiras que ele contava. Coquim também nunca viu nada por essas matas, nem no sertão e muito menos aqui. Naquela noite, eu ia tocar numa seresta que ia ter no bar de seu Antônio. Eu já estava todo feliz, pois era conhecida pela região e tocava em todo canto. Coquim não iria caçar naquela noite, então disse que me acompanharia. Cheguei em casa depois de fechar o negócio com seu Antônio e fui me banhar, pois já se passavam das 6 horas da noite. Me banhei e me perfumei todo. Coquim, pelo visto, fez a mesma coisa. Ele tomou 2 banhos, um com água e sabão, e o outro só de perfume. Peguei minha viola,
tranquei a casa e fomos em direção à seresta. Além de tocar minha viola, eu também cantava sertanejo e forró, aqueles bem antigos, que faz até defunto se remexer na cova. Coquim pegou uma sanfona emprestada e se juntou a mim, e assim foi passando a noite. Além de muita cantoria e prosa, bebemos muito. Como era por conta da casa, quase falimos seu Antônio. Paramos de tocar algumas horas depois e botamos uma música no rádio. Várias pessoas já tinham ido para suas casas. Só estavam os bêbados e algumas mulheres por ali, muito bem arrumadas. Tinha uma tão bonita que acho que me fez apaixonar na mesma hora. Era uma morena, dos olhos claros, meio gordinha e dos cabelos longos e pretos. Me aproximei dela, logo passando a prosa, mas a moça apenas disse quantas horas eu iria querer e qual tipo de serviço. Naquele momento eu fiquei sem reação, até que Coquim me puxou pelo braço gargalhando e disse assim: "Ei, cabra, elas são mulheres da vida. Tá ficando louco, é? Ali não faz nada de graça, não." Quando Coquim disse isso, foi aí que caiu a ficha. A morena que eu havia me apaixonado só de olhar era mulher de vida. Me sentei na cadeira e fiquei pensativo. No fundo, eu sabia que iria tirar aquela mulher dessa vida e até construir uma família. Não sei se eu pensava isso por causa da bebida, só sei que pensei. A festa foi se acabando aos poucos. Ajudei seu Antônio a arrumar o bar e ainda ganhei um cachê a mais. Porém, o velho falou assim: "Ei, macho, quando tu vier cantar, não exagere na bebida não." Quase fiquei sem. Só tu e teu irmão quase acabaram com o estoque todo. Ele disse isso sério, mas logo depois caiu na risada. Acho que até ele estava bêbado. Depois que a gente ajudou a fechar o bar, fomos caminhando até em casa e ouvimos algumas pessoas atrás comentando sobre 3 caçadores que haviam desaparecido nas matas dos Tocantins. Eu fiquei encucado com isso, até chegar em casa, pois, como assim? 3 caçadores haviam desaparecido por essas matas. Acho que o Coquim nem ouviu, estava cambaleando de tão bêbado que estava. Chegamos em casa e já fui me deitar. Adormeci só de subir na rede. No dia seguinte, acordei de ressaca, como previsto. Procurei meu irmão pela casa e não encontrei. E olhe que a casa era pequena, tinha apenas 2 cômodos. Achei ele no alpendre, fumando um cigarro de palha e olhando para o tempo. Acho que ele também havia acordado de ressaca. Perguntei se ele iria caçar hoje. Ele disse que sim, que iria começar de tardezinha e passar a noite no meio dos matos. Comentei com ele sobre o que eu havia escutado ontem, que 3 caçadores haviam sumido. Perguntei se ele não queria esperar para caçar até saberem do paradeiro desses homens. Então, Coquim respondeu assim: "Tá ficando doido, homem? As patacas estão acabando e não podemos passar fome. Tu lembra da época do sertão que a gente perambulava pela cidade pedindo um prato de comida, 1 a 1? Quero passar por aquela miséria de novo, não. Então sim, eu vou caçar. Eu só não caço hoje, caso Deus me mande um sinal." Respirei fundo ao ouvir suas palavras. Relembrei do tempo antigo. A gente era apenas 2 crianças que passavam fome por ali, pois nossa mãe havia falecido no meu parto. Fomos criados pelos nossos avós, até eles falecerem também, e de lá para cá tentamos ganhar a vida. No resto do dia, passei em casa junto com Coquim, que já estava arrumando as coisas para caçar. O tempo no céu estava escuro
parecendo que ia cair um toró d'água. Falei para o Coquim que aquele era um sinal de Deus, e ali foi feito. Passou a noite chovendo, e como eu disse, quando chove, a nossa casa fica um lamaceiro só, pelo motivo das palhas do telhado não tamparem direito. E naquela noite, nem eu, e muito menos Coquim, fechamos os olhos. Fomos dormir quando o sol raiou e a chuva parou. Dormimos com as redes lá em cima para não nos molhar. A notícia de 3 homens haviam sumido nas matas já havia se espalhado pelo povoado. Nenhum caçador queria mais caçar por ali, menos o bendito do Coquim, que botou na cabeça que quanto menos gente caçando seria melhor. Assim, ia vir mais bicho e o povo do povoado compraria. A lógica dele até que fazia sentido. Tentei fazer ele mudar de ideia, mas nada adiantava. Eu pensei comigo mesmo, será que botar a própria vida em risco valeria tanto a pena? Eu insisti muito para o meu irmão Noim, mas de nada adiantou. Ele sempre fechava a cara e dizia que já havia decidido. Eu não tinha muito o que fazer, pois discutir com um cabra nordestino era pior que enfrentar a peste. Já de tardezinha, onde o vento frio corria, Coquim arrumou suas coisas e disse que estava indo caçar. Eu disse para ele me esperar que eu ia junto. Ele resmungou algumas palavras e ficou sentado me esperando. Peguei as coisas que precisava e saímos em direção à mata. Passando pela praça do povoado, Dona Catarina nos parou, perguntando se a gente ia mesmo entrar dentro dos matos para caçar. Coquim, já sem paciência, respondeu que sim. Eu, na maior calma do mundo, expliquei que íamos, pois essa era a nossa única opção para não passar fome. Ela apenas nos desejou boa sorte e seguimos nosso caminho. Outras pessoas também nos pararam, incrédulos, que iríamos para dentro dos matos. Comecei a comentar com Coquim que ainda dava tempo de mudar de ideia. Mas, como eu disse, cabra nordestino estressado é pior que peste. Ele me gritou, dizendo que se eu não queria ir, era só ficar em casa. Eu fiquei quieto na minha, pois trocar gritos com ele não valeria a pena. Quando a gente chegou na boca da mata, Coquim entrou primeiro e eu fui logo em seguida. Tínhamos levado algumas lanternas, cantis com água e algumas frutas, fora as ferramentas que iríamos precisar. Fomos entrando cada vez mais dentro do mato. Coquim jogava umas pedras grandes para a gente saber o caminho de voltar e sempre deixava uma fita com uma cor forte nas árvores. Assim, seria impossível se perder. No começo da mata, não tinha nenhum bicho. Então fomos entrando, cada vez mais, na procura de qualquer animal. De repente, uma chuva forte começou a se formar e logo depois, uma tempestade caiu. Mas nós não paramos, continuamos. Atiramos em alguns pássaros, serviria de comida ou para vender as penas. Botamos tudo dentro de um saco grande de tecido. Mas as coisas dentro da mata estavam difíceis. Os bichos pareciam estar escondidos de alguma coisa. Naquela noite, já deveria ser madrugada, a chuva só aumentava. De repente, Coquim sussurrou para me abaixar, e assim eu fiz. E quando vi, lá estava um porco do mato, andando lentamente. Ele parecia também estar caçando. Foi apenas um disparo e o bicho foi com Deus. Botamos ele no saco e percebemos que os pássaros e o porco eram mais que suficientes. Então, comentei com Coquim
já poderíamos voltar. Mas ele disse que não, pois sempre onde tem um, tem mais. Eu perturbei aquele homem enquanto eu carregava o saco pesado para onde ele ia. E adivinhe, era para frente. Ele queria achar mais. Me perguntava, sozinho, como a gente iria dar conta de carregar tanto bicho. Parecia que Coquinho estava cego. Não enxergava que não tínhamos condições de levar tanto bicho. Até que, mais ao longe, com a iluminação da lua, eu avistei várias árvores derrubadas. Dei um toque em Coquinho e ele já ficou esperto. Fiquei curioso para ver o que, e disse que os homens desaparecidos poderiam estar ali. Larguei o saco perto de uma árvore, peguei apenas minha arma e a lanterna e fomos lentamente até lá. Quando chegamos, vimos que o local estava completamente destruído. Não só as árvores, mas também a terra estava toda mexida. Coquinho verificou se havia algumas pegadas e realmente tinha. Várias pegadas de botas, espalhadas por todo o local, mas uma delas em direção reta, indo para frente. Conversamos sobre seguir em frente ou não, mas nós dois éramos muito curiosos. Então Coquinho falou assim: "Oi, bem, imagina se a gente acha esses cabras. A gente vai ser o salvador dessa região. Vamos ficar famosos e sair até no jornal. Bora atrás, cuide." Depois que Coquinho falou isso, eu pensei que se alguém estivesse vivo, estaria precisando de ajuda. E se a fama vier, veio junto, né? Disse que sim, e lá fomos nós, andando com muito cuidado. Depois de seguir a destruição, nos deparamos com algo deitado sobre o caminho. Algo grande, grande mesmo. E eu ainda não identifiquei o que era. Poderia ser algum tipo de planta ou até uma pedra. Cheguei mais perto e toquei. Aquilo tinha pelos, mas ainda fiquei pensando que fosse uma pedra com alguma coisa por cima. Até que ouço um barulho muito alto, vindo na parte da frente, que ficava depois daquilo. Mas era um barulho muito estranho, tipo um ronco. Decidimos atravessar para ver o que era. Arrodeando pela lateral, vi que tinha 2 pés muito grandes. Seria algum macaco da região? Mas teria que ser um macaco quase gigante. Quando eu andei mais um pouco e vi o que realmente era aquilo, eu paralisei. Meu corpo congelou e fiquei sem reação. Coquinho só fez soltar um grito, pois ficou totalmente apavorado. Foi um grito tão fino que eu acabei gargalhando bem baixinho. Ele pagava de machão, mas ali era apenas um anão assustado. Mas, corajoso como Coquinho é, fez logo soltar um grito e, para o nosso azar, aquilo acordou. Quando abriu aquele olho enorme, eu só fiz foi engolir seco, pois acho que nem tinha forças para correr. Tinha um bicho dormindo, mas esse bicho tinha um furo enorme na parte da barriga e parecia ter dentes ali. Eu também vi apenas um olho, o que deveria ser sua cabeça. Aquilo soltou um urro e foi se levantando. Enquanto ele ia se levantando, eu e Coquinho começamos a correr. Mas no desespero, corremos para frente e não de onde a gente veio. Mas por algum motivo de burrice, paramos de correr para analisar aquela criatura. Aquilo, de pé, era muito alto, tinha uns 4 metros. Seu pelo era escuro e tinha algumas partes verdes e marrons. Aquilo dentro da sua barriga parecia ter vida própria e ficava fazendo barulhos estridentes. E até hoje, seu único olho na cabeça me assombra. Estava só eu e Coquinho dentro da mata. 2 cabras que se diziam ser corajosos, mas, vindo aquilo, não tinha um que sobrasse. Ou a gente ficava parado e aquilo nos pegava,
ou a gente corria e aquilo nos pegava também. Parecia não ter escapatória. Eu olhei ao redor bem rápido, sem fazer nenhum movimento brusco, e vi vários materiais de caçador. Então, eu obtive a minha resposta sobre os desaparecidos. Aquilo começou a andar, e só com uma pisada, quase nos alcançou. Não tive escolha. Comecei a correr feito doido, puxando o Coquinho pelos braços. E assim foi, 2 irmãos correndo na direção contrária. Gritei, dizendo para Coquinho que seria muita burrice a gente correr mais para dentro. Pela primeira vez na vida, ele concordou comigo. Rodeamos por aquele monstro e foi um desespero só. Eu não escutava mais nenhum bicho da natureza, mas pelo menos agora estávamos correndo na direção certa, para sair daquela mata sem nos perder. Finalmente, passamos pela lateral daquele bicho. Eu estava tão desesperado e cansado, não aguentava mais correr. Finalmente avistamos ao longe nossas coisas. Enquanto aquele bicho corria lá atrás, a terra parecia tremer e as árvores eram quebradas ou derrubadas, deixando um caos de destruição. Chegamos onde estava a sacola com os bichos, e aquela coisa ainda corria atrás. Coquinho teve a ideia brilhante de pegar os animais. Mesmo no desespero, quase perdendo a vida, ele ainda queria se arriscar levando os animais. Gritei para ele parar de doidice e voltar a correr. Mas ele sempre foi muito teimoso. Tentou botar o saco nas costas, mas era muito pesado. E Coquinho era muito pequeno. Eu já estava quase chorando de tanto medo. Como vi que ele não ia desistir e aquilo estava quase nos alcançando, peguei o saco e ajudei a carregar. Mas o resto das coisas ficaram por lá. Eu nunca corri tanto na minha vida. Minhas pernas estavam doendo e, para variar, as costas também, por causa do saco. Logo avistamos as fitas vermelhas e aquilo finalmente parou de nos seguir. Não sei por qual motivo, mas ele correu na direção contrária. Quando eu olhei, vi um casal de preguiça agarrados de uma árvore. Não era muito comum preguiça por ali, mas também não era comum um bicho gigante desse. Então, isso não se discute. Chegamos no povoado quase amanhecendo. Quem ainda não estava acordado, acordou com o nosso alvoroço. Eram várias pessoas saindo de dentro de casa e vindo ao nosso encontro, perguntando o que tinha acontecido. A gente contou tudo, mas ninguém acreditou na nossa história. Chamaram a gente de louco e perguntou o que a gente havia bebido. Mas a gente estava tão inquieto que Dona Catarina teve que me acalmar e me fez dormir feito neném. Acho que ela fez a mesma coisa com o anãozinho do Coquinho. Mais tarde, ainda naquele mesmo dia, a história já tinha se espalhado pelo povoado. Um senhor de meia idade chegou na nossa porta. Coquinho deixou ele entrar. Ele se chamava Chagas e disse que também já tinha visto e escapado. Ele nos disse exatamente assim. Dizem os mais velhos que aquilo é um mampiguari. Ele é resultado de uma metamorfose sobrenatural de um caçador que violou as regras da floresta. Como punição, foi transformado em uma criatura assustadora. Quando ele disse isso, o questionei, pois esse tal de Mampiquari tinha parado de nos seguir quando viu o bicho preguiça. Então, Chagas respondeu que, segundo a lenda que os ribeirinhos lá na Amazônia contam, que o Mampiguari só anda de dia na floresta e guarda as noites, com algumas exceções. Seu caminhar deixaria um rastro de destruição e árvores derrubadas. Ironicamente, a fera só teme o bicho preguiça, por motivos que ninguém sabe. Depois de escutar o que ele disse, eu não sabia se era verdade ou mentira. Só sei que o que nós passamos
foi uma coisa ruim demais. Então, acreditei nas palavras daquele senhor, que já morava no povoado há muito tempo. Seria mesmo um Mampiguari? Bom, eu acredito que sim. Muito obrigado e uma boa noite. Em 2008, eu e minha família mudamos para uma rua de Belém, conhecida como 7ª Rua de Icoaraci. Uma semana antes, o meu pai procurou uma casa para alugar e encontrou uma onde o local parecia bonito. Era cheio de árvores, calmo e sossegado. Mas o meu pai achou estranho, pois das 3 casas para alugar, todas estavam vazias. Mesmo assim, ele fechou o contrato de aluguel. No outro dia, preparamos a mudança e concluímos o processo todo em um dia. Aqui começa a história que decidi enviar para você. Chegou a noite e estávamos muito cansados. Caímos logo no sono e quando se aproximou de 1 da madrugada, começamos a ouvir um barulho estranho na casa. Era-se como alguém que morasse lá estivesse fazendo seus afazeres do dia a dia. Ele andava na casa, jogava a panela no chão, corria no corredor, entre outras coisas. Quando meu pai percebeu, tinha uma sombra grande olhando para ele, e essa sombra passou a asfixiar meu pai. Porém, ele começou a fazer uma oração e aquilo deixou ele. E aí, o barulho na cozinha recomeçou. Assim foi o resto da madrugada. Quando amanheceu, não tinha nada no chão. As panelas estavam no lugar, como se não tivesse acontecido nada. Ninguém da casa comentou e nem tocou no assunto mais. Quando chegou a noite, começou aquele tormento novamente. Só que do lado de fora da casa, como se algum animal de porte grande quisesse entrar à força. Eu e meu pai procuramos faca e paus para nos defender. Naquele momento, pensávamos ser um meliante querendo entrar na casa. Subimos na mesa e olhamos pelo balancinho da casa. Foi quando entramos em contato visual com aquele ser que gelou todo o nosso corpo. Uma reação que nunca mais queremos ter. O que avistamos foi um homem com corpo de porco, mas com a cabeça de cachorro. Descemos na mesma hora de cima da mesa e ficamos em silêncio. E aquele ser continuou a tentar empurrar a porta. Na época, a gente usava um Nokia tijolão e meu pai pegou o celular e chamou a polícia, alegando que estavam tentando arrombar a casa. A polícia chegou bem rápido, pulou o portão que era baixo e entrou no quintal, mas não encontrou mais nada. Eu e meu pai saímos para fora da casa e começamos a conversar com o cabo e o soldado que estavam na ocorrência. Contamos a história, porém, eles não acreditaram muito. Aí, quando estavam para ir embora, ouvimos um estalo em um cajueiro. O soldado voltou e focou a lanterna na árvore. E, para a surpresa deles, aquele ser estava em cima da árvore, escutando a nossa conversa. O soldado, com muito medo, chamou o cabo, que ficou paralisado, mas não perdeu seu profissionalismo. Ainda, sem entender, eles deram ordem para aquele ser descer da árvore. E foi nessa hora que ele saiu e correu para a escuridão no meio das árvores. O soldado deu um tiro e logo em seguida falou para o meu pai entrar na casa, pois aquele ser não era deste mundo.
Eles ficaram mais um tempinho fora da casa e depois foram embora. Amanheceu e nós passamos a noite toda de sentinela. O meu pai pediu para eu ir comprar pão em uma panificadora que tinha próximo à nossa residência. Quando cheguei lá, um ser estranho ficou surpreso de me ver ali. E eu achei estranho o jeito que ele me olhava. Foi quando o padeiro foi buscar o pão e aquele senhor riu para mim e perguntou se eu não tinha medo de lobisomem. Eu fiquei muito nervoso e quando cheguei em casa, logo contei para o meu pai. Ele então decidiu que iríamos nos mudar naquele mesmo dia. E mesmo cansados, conseguimos outra casa. Nós terminamos a mudança muito tarde, mas quando eu deitei para dormir, foi o melhor sono da minha vida. E lógico, sobrevivi para contar essa história. Há muitos anos atrás, eu passei um tempo em uma aldeia indígena, no Alto Xingu. Confesso que tudo era muito bom. Eu me sentia vivendo no paraíso. Mas nem tudo eram flores, não. Me lembro de um dia que quase acabou com a minha vida. Eu adoro pescar e acredito que aquelas horas passadas na beira do riacho foram a cura para dores da minha mente. Mas voltando para a história, nesse dia eu acordei cedinho. Mal o dia amanheceu e eu já estava na beira do rio, de varinha na mão. Todo mundo ria de mim, pois eles pescavam com tarrafa ou rede de arrasto e traziam muitos e muitos peixes a mais do que eu. De humilde, ficava toda feliz quando pegava 2 ou 3 peixinhos para o almoço. Nesse dia não foi diferente, mas assim que desci a baixada, Janu, um indígena velho conhecido, olhou bem para mim e falou: Nanai, por que você não fica por aqui hoje? Tem carne de catitu na panela. Não precisa de pescar, não. Ué, por que isso agora, Janu? Eu não vou pela precisão, não, mas pelo prazer de pescar o meu peixe. Mas, Nanaí, tô sentindo um cheiro diferente na mata. Não vai, não. Oxe, deixe de bobagem, homem. Me deixe pescar. Eu saí correndo, deixando o seu Janu com aquela cara de preocupado. Eu pesquei 3 peixinhos vagabundos, que limpei e comi ali mesmo na beira do rio, junto com a farinha e o açaí que eu tinha levado. Depois, estendi a esteira na sombra e deitei. Eu acho que eu ferrei no sono, porque acordei, já estava quase escuro. Recolhi tudo e estava me levantando, quando notei algo estranho. Eu não conseguia ouvir o barulho da mata, nem pio de passarinho ou grilo. Nada. Tava um maior silêncio. E quem conhece a mata sabe que quando a mata toda silencia, pode começar a correr que é perigo na certa. Eu comecei a andar mais rápido e já estava quase correndo quando um assovio alto e fino cortou o silêncio da mata. O meu corpo estremeceu. Eu abaixei devagarinho numa moita alta, atrás de uma árvore. De repente, outro assovio alto, e agora parecia estranhamente mais perto. Eu segurava a vontade de correr desesperadamente mato adentro. E lá longe, próximo à curva de onde eu tinha vindo, pude divisar uma coisa. Era enorme. O troço parecia uma parede marrom, de mais de 3 metros de altura, cheia de espinhos. Só que parede não anda, e aquilo andava, e até que andava bem rápido. Eu ainda não conseguia ver muito bem o que era,
mas aquilo exalava um cheiro de carniça que eu pude sentir, mesmo longe. Parecia, sei lá, um bicho preguiça gigante. O troço andava todo curvado, pulando como um macaco e dava urros. Quando eu olhei para aquilo, me lembrei de seu Janu falando sobre um bicho gigante que tinha na mata. Um monstro cujo maior prazer era devorar carne humana, o Mampiguari. Na hora, eu comecei a me tremer. Meu coração falhou em uma batida. Jesus, tô morto, e tentava me lembrar o que o seu Janu tinha falado daquilo, enquanto sentia que o bicho ganhava terreno. Na hora, parecia ouvir a voz de seu Janu dizendo: ele não pode te ver, pois tem um olho só na testa e não enxerga muito bem, mas pode sentir cheiro, pois o olfato é melhor que cachorro de caça. Então, não sua, não fala e reza pro Mampiguari não te achar, senão aquela boca gigante que ele tem, bem no meio da barriga, com dentes enormes, vão triturar seus ossos em segundos. Eu abaixei rápido no chão, enchi as mãos com barro vermelho e mole e comecei a passar no meu corpo. Passei muito, passei o barro no rosto, no corpo, no cabelo, só deixei os olhos de fora. Depois, comecei a subir na árvore, o mais silenciosamente possível. Subi o mais alto que consegui. Aquilo era penoso, porque eu passei tanto barro que estava pesado, parecendo uma estátua. Depois, comecei a ouvir, pois agora já era noite e eu não conseguia mais ver o desgraçado. Eu comecei a ouvir um passo pesado, como um trotar. Tive que cobrir o nariz e respirar bem devagar, pois a caatinga que exalava era muito forte, dava vontade de vomitar. De repente, um grande paredão apareceu, quase debaixo da árvore que eu estava, e eu pude vê-lo bem de perto. Era uma visão horrenda, e mesmo que eu viva há 100 anos, jamais vou esquecer. Era como se fosse um gorila, de um olho só, tivesse vindo dos quintos dos infernos, crescido mais de 3 metros, criasse espinhos enormes como pelos por todo o corpo. Mas ainda não era o pior. A boca enorme, cheia de dentes e presas negras de javali, prendiam quase saindo pela barriga do monstro. Ele se ergueu todo, e nessa hora eu prendi a respiração. O desgraçado tentava me localizar e, assim, erguido, gigante, cheirava o ar, me procurando. Eu me encolhi paralisado, rezando mentalmente para tudo que é santo que eu conhecia, até para os que eu não conhecia também. Ele parou exatamente embaixo da árvore onde eu estava. Farejou novamente o ar e eu quase me caguei de medo. Continuava imóvel, em silêncio. Então, do nada, ele se virou e andou mais à frente. Eu, agora, tremia e chorava em silêncio, com medo de fazer algum barulho e atrair aquilo para o meu lado. Fez-se silêncio novamente, e do nada escuto uma voz conhecida. Naná? Ô, Naná, cadê você? Você não está me ouvindo? Era a voz da minha mãe. Eu quase gritei de alegria, mas de repente me lembrei de seu Janu contando. O monstro é ardiloso, imita os passarinhos, cachorro e imita a voz de qualquer um, só para pegar sua presa. Então eu fechei os olhos e apertei as mãos na boca. Eu tremia o corpo inteiro. Eu quase gritei
e entreguei minha localização. Furioso, ouvi o monstro urrando de raiva e frustração por não ter conseguido me enganar. Ele, agora, batia com um tronco na árvore, urrando de frustração. Depois, eu ouvi perseguir, engolir e mastigar um porco do mato, mas já estava distante de mim. Ele foi se afastando, até que eu ouvi os animais da mata novamente. Aí, acreditei que ele havia ido embora. Ainda esperei por mais de hora e só desci da árvore quase com o dia amanhecendo. Cheguei na casa do seu Janu meio morto de fome e sede. Ele estava sentado na entrada da casa e quando me viu, veio correndo me pegar. Eu fui caindo no chão, chorando e gemendo. Eu estava em choque ainda. Você viu ele, Naná? Vi sim. Viu quem? Perguntou Dona Celina, esposa do seu Janu. O Mampiguari. Logo depois, eles me levaram para dentro e cuidaram de mim. Esse foi o meu relato. Obrigado e uma boa noite. No município de Bequemão e Cajapió e nas baixadas maranhenses, até as fronteiras com Pará, era avistada com certa frequência na década de 50 e 60. Muitos moradores vinham passando nas altas horas da madrugada. Faustino Pereira, lavrador em Cajapió, foi o outro que avistou a assombração. Vindo dos avazeres do campo, munido apenas com a luz tênua de sua porronga, tomou um susto quando a bola de fogo passou rasante por sobre sua cabeça, soltando um horrendo grito feminino e ainda o perseguiu por um bom pedaço. O lavrador, na carreira, refugiou-se no galinheiro, onde chegou a perder a noção das coisas. Tal foi o susto que levou. Os gritos, misturados com choro e murmúrios, que a coisa fazia, não saem de sua cabeça. Para Faustino, um caboclo de 55 anos de idade, trata-se da Cumacanga, ou Creacanga. Ele explica que a coisa é a cabeça de uma pessoa que deixa o corpo em casa e sai vagando virado em bola de fogo e que se alguma pessoa for tocada pela mesma, passa a virar também, enquanto que a outra, na hora, estaria curada, passando a ser uma pessoa normal. Ele declara que os seus pais e seus avós tinham conhecido gente que tinha o tal fardo maldito. Era uma mulher solteira das brenhas do mato que, um dia, se assanhou para um padre e logo foi amaldiçoada. Numa de suas vagueadas noturnas, o seu corpo foi encontrado por sua comadre, que quase morre do coração ao ver o corpo sem a cabeça na cama. Ainda teve a coragem de tocar no corpo e virar de bruços. Assim que a cabeça voltou, colou no corpo ao contrário, e a pessoa ficou assim por toda a semana, com a cabeça virada para as costas. Minha avó viu a mulher ao contrário. Era medonho de se olhar. Chamaram uma bezendeira, mas não deu jeito. Teve que esperar o dia da transformação, em que a cabeça soltou e voltou ao normal.